Olá pessoal, tudo bem? Então vamos agora para a aula de Quicksort. Quicksort, ele, muito embora possa parecer difícil, mas não é. Quicksort também é baseado naquela metodologia de divisão e conquista, tá certo? Igual o Merge Sort. A diferença agora, lembra que no Merge era sempre, a divisão era feita em θ1, que era basicamente dividir o vetor ao meio, e a conquista que era o mais problemático, onde eu fazia aquela cópia invertida e isso me tomava n, tempo n, com o vetor auxiliar. No caso do Quick, é o inverso, ou seja, a divisão, que é essa função partition aqui, ela que é a problemática. Tá? A gente vai ver que ela toma n, tá certo? E a conquista do Quick, ela é a parte mais rápida, tá certo? Bom, que a gente fala que é constante. Porque, na verdade, o que acontece? Qual que é a premissa do Quicksort? Isso que é importante a gente entender. Eu tenho, vamos lá, tenho meu vetor original, e a premissa do Quick é o seguinte: eu tenho um elemento que eu chamo de pivô, tá certo? O que a função partition faz? Dado o pivô, ela vai dividir o vetor de tal maneira que, vamos supor, o pivô está aqui. Tá? Elementos à esquerda do pivô, né, são menores ou iguais a ele, e elementos à direita do pivô são maiores ou iguais a ele. Note que isso não significa que esses elementos aqui vão estar ordenados. Tá? Não é essa a ideia do Quick. Eles não vão estar ordenados, provavelmente. Tá? Pode ser que estejam, mas não é a ideia do Quick. Então, basicamente, o que a função partition faz? Ela recebe o vetor, tá certo? E retorna um índice, tá? Que indica onde é que vai estar esse meu pivô, tá certo? Essa é a ideia do partition. Ela vai retornar um índice que vai denotar, olha, a partir da esquerda desse índice eu tenho todos os elementos que são menores ou iguais ao pivô, e a partir da direita eu tenho elementos que são maiores ou iguais ao pivô, tá? Aí, com base nesse índice, o que a gente tem? Eu vou chamar a função na parte esquerda, deixo o pivô ali porque ele já está ordenado em relação aos seus vizinhos, tanto da esquerda quanto da direita. Depois eu chamo o quick na parte da direita. Note que o index, que é essa posição aqui do pivô, ela não é mexida, tá? Ele vai ficar paradinho aqui, porque ele já está ordenado em relação aos seus vizinhos. Essa é a ideia do quicksort, tá? Então, basicamente, depende muito da abordagem, mas o que acontece, geralmente a gente coloca esse p-index, é o índice do pivô. Geralmente a gente coloca o pivô lá no finalzinho do vetor, tá? Eu vou colocar, então eu tenho aqui esquerda, direita, e eu falo, bom, é o seguinte, pessoal, não existe uma heurística definida para isso, mas geralmente o pessoal coloca, olha, eu vou colocar o pivô no final. Essa é a brincadeira, tá? Bom, então, como eu disse para vocês, essa função partition ela vai retornar o índice de tal forma que onde o pivô ficaria selecionado, tá? E como é que funciona então essa função partition? Eu vou explicar. Então, basicamente, eu tenho vários índices aqui, pode até parecer um pouco complicado, mas eu vou explicar ali no vetor o que está acontecendo aqui com todos esses índices, tá? Então, o que vai acontecer? O pivô vai ser o valor do AP-index, lembrando que o AP-index, né, é o D. Então, o pivô vai ser 4, olha aqui, AP-index é o D, o pivô vai ser 4. Eu tenho um índice temp, que ele vai posicionar um lugar antes do pivô. A gente vai ver para que isso acontece. Esse é meu temp, tá? Tudo bem? Pois bem. Então, o que vai acontecer? O i começa lá na esquerda, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu verifico se cada elemento lá do comecinho do vetor, se ele é maior que o pivô. Tá? O que significa? Então, começa aqui. Ó. O que significa ele ser maior do que o pivô? Então, significa que ele está numa posição incorreta em relação ao pivô. Porque se ele é maior do que o pivô, ele tem que ficar à direita do pivô, correto? Que é aquela nossa premissa. Então, o que vai acontecer? Eu vou lá e verifico. Olha, o 3
ele é maior que o pivô? O pivô é 4, tá? Ele é maior do que o pivô? Não. Então ele está na posição correta. Tá? Se isso acontecer, o que eu faço? Eu incremento o i. Então eu venho aqui, agora eu estou aqui. Meu i está precisando aqui. Opa, 7 é maior do que o pivô? Sim, então ele está na posição incorreta. Então o que vai acontecer? Todas essas trocas aqui, ó, de índices e posições que eu armazeno um tempo, o que ela faz? Fica mais fácil. O que ela vai fazer, pessoal? Ela vai pegar, né, esse 5, vai colocar no lugar do 7, tá certo? É isso que ele vai fazer, é pegar o 5 e colocar no lugar do 7. Tá? Deixa eu arrumar aqui. Vou colocar o 5 aqui. Vai colocar aquele 7 que estava aqui, pessoal. Ele vai colocar no lugar do 4, que é o pivô. Vai colocar o 7 aqui. Tá? E o pivô vai colocar no lugar do 5. Tá certo? Então, basicamente, olha só que interessante essa quantidade de trocas que ele faz. Ele vem aqui e coloca o pivô para cá. Então, olha só. O 7, que inicialmente estava numa posição incorreta em relação ao pivô, ele passa agora a ser à direita do pivô e eu simplesmente desloco o cara que estava aqui para cá. Tá? E continuo fazendo as operações. Então, ao final do processo, qual que é a ideia? O que a gente vai ter ao final do processo? Tá? Essa primeira execução dessa função partition. Então, a gente vai movimentando o pivô e vamos chegar numa situação assim, ó. Tá? Que é o quê? Lembrando, todos os elementos que estão à esquerda do pivô, tá? São menores ou iguais a ele. E todos os elementos que estão à direita do pivô são maiores ou iguais a ele. Tá certo? Então a função partition retorna esse índice aqui. Tá? Aí, o que acontece? Eu vou chamar então o quick aqui, na parte da esquerda e na parte da direita. Então, olha só, qual é o tamanho, pessoal? Isso que é importante a complexidade do quick. Qual é o tamanho do subproblema gerado? Nesse nosso caso, mais ou menos aqui, eu estou aproximando, tá? Foi metade para um lado, não foi exatamente metade, mas só para facilitar, e metade para o outro. Se eu conseguisse garantir isso sempre, tá? Ou seja, que a função partition retornasse esse index sempre e dividisse ao meio para mim, como é que seria a nossa complexidade? Seria igual do... Só que agora é n. É O, perdão, porque eu não consigo garantir, né? Seria O de log de n, certo? Seria exatamente a mesma coisa do merge. Com a vantagem que o quick é in place. Só que, pessoal, a gente não consegue garantir isso. Né? Esse é o grande problema do quick. Eu não sei onde que vai estar o meu pivô. Lembra que eu falei para vocês? Suponha uma situação ruim para o quick, que é o que? Eu tenho um vetor que já está ordenado. Olha só como complica a coisa, vamos ver. O pivô está aqui, não tá? Legal. Então a gente vai chamar, lembra, a gente vai chamar a função partition. E qual que é a ideia da função partition? Retornar o index de tal forma que elementos à esquerda do pivô são menores ou iguais a ele. Onde é que o index vai ficar? Aqui, não vai? Olha só que problema. Eu vou chamar então o quick de novo em n sobre 1. O tamanho do meu subproblema vai ser n sobre 1. E de novo, n sobre 1, n sobre 1, n sobre 1, n, e assim sucessivamente. Então o que acontece? Se o partition conseguir quebrar meu vetor ao meio, show. Né? O tamanho do meu subproblema é n sobre 2. A gente sabe que isso vai dar n log n. Só que, se, é aquela velha história, né? Eu tenho uma barra de chocolate, eu vou sempre pegando o último tabletinho. Vou sempre quebrando, tá? Sempre pegando o último. Então, olha só os tamanhos dos meus subproblemas gerados. Isso é bem complicado. Sempre n sobre 1. Então, o que vai acontecer na minha fórmula de recorrência? Né? É uma coisa bem ruim, porque eu vou sempre chamar n sobre 1, tá certo? Com esse meu residual aqui. Lembra que a gente fez aquela derivação? Se eu pegar n sobre 1, isso aqui vai dar o quê? N menos 1 menos 1, né? Mais n menos 1, que é n menos 2, né? Aqui vai dar o quê? N
n menos 3 mais n menos 2 e assim sucessivamente. Isso aqui vai rodar n vezes, tá? E para cada um desses eu tenho um n. Então, por isso, pessoal, que o Quick ele possui uma complexidade, tá certo? De tempo de que? N quadrado, tá? E de espaço θn. Então, o que é legal a gente lembrar, né? Que pelo fato, pessoal, de eu não conseguir garantir o tamanho do subproblema gerado no Quick, tá? Ou seja, dependendo de eu não sei, eu não consigo garantir como estão os meus dados, é por isso que, no pior caso, o Quick vai ser n quadrado. Tá? Então é só interessante lembrar, então, que o grande problema é a função partition. Legal, pessoal? Então, assim, basicamente esse é o Quick. Essa quantidade de trocas aqui parece ser complicado, mas é só a gente lembrar, né, que a ideia é basicamente verificar se eu tenho algum elemento aqui que está na posição incorreta, como eles têm que estar à direita do pivô, né, eu tenho que abrir espaço para o pivô, então eu movo o pivô para cá, tá certo? O pivô vem para cá, o cara que está errado vem para cá e o cara que estava aqui vem no lugar daquele cara que está errado. Essa é basicamente a ideia do Quicksort, tá legal? Pois bem, espero que vocês tenham gostado da aula e eu vou passar então uma listinha de exercício aí para vocês, que na verdade vai ser um relatório, digamos assim, para vocês avaliarem diferentes algoritmos de ordenação. Tá legal? Então basicamente eu vou colocar ali para vocês escolherem um número X aí de algoritmos de ordenação, fazerem algumas simulações e plotarem essa curva para a gente ver como esses algoritmos eles se comportam à medida que eu vou aumentando o tamanho do conjunto de dados que eu quero ordenar. Tá legal? Muito obrigado então, um abraço a todos.